curso de instalação e manutenção de ar-condicionado split. Ferramentas, módulo 2, ferramentas específicas. Nesse módulo nós vamos estar vendo as ferramentas que nós consideramos específicas para a atividade de instalação e manutenção dos ar-condicionados. Então aqui nós já começamos com o nosso flangeador. O que o nosso flangeador faz? A função dele é criar uma bolsa na parte da conexão, né, da porca flange. Então por isso que ele chama-se flangeador. Então essa ferramenta, o que nós recomendamos? Nós recomendamos, na hora de vocês estarem adquirindo, o ideal assim, que a gente considera que é uma ferramenta com melhor custo-benefício, que nós percebemos que no nosso dia a dia temos dado menos problemas, essas questões de vazamento, rendimento de trabalho, qualidade do serviço. É um flangeador com catraca, né? Sistema de catraca excêntrico. Então você vai estar procurando um flangeador com catraca excêntrico, que é esse modelo aqui, Então quando ele está fazendo a flange, ele tem uma excentricidade que ele vai abrindo aos poucos a flange, o qual evita uma maior deformação e também trincas, né? Como ele vai abrindo aos poucos, ele não é aquele sistema fixo que vai abrindo todo ele de uma vez, evita também dar micro trincas nessa flange, né? Que é onde acontece de dar os vazamentos de gás também, o fluido refrigerante, né? E por isso nós chamamos de flangeador excêntrico com catraca. E aí ele tem essa particularidade, né, da excentricidade dele. Vocês podem ver aqui também. Vou mostrar o som dele aqui, Pode ver que ele, quando ele está rodando, ele faz essa bailarina dele aqui, né? Ele vai abrindo aos poucos a flange. Então esse é o flangeador excêntrico com catraca. Nessas ferramentas aí nós temos os cortador de tubo, né? Cortador de tubo de cobre. Então o ideal é você ter um cortador grande, que você consiga cortar tubos até 7/8, que são máquinas nessa bitola. Comumente nós utilizamos aí instalações de máquinas que pode variar de 9 até 60.000 BTUs. Então você tendo um flangeador, um cortador que consiga fazer até 7/8, você pega praticamente todas os aparelhos de ar-condicionado, a sua grande maioria, que são os splits, né, que vão de 9 a 60.000 BTUs. Um cortador, né, de tubo menor, porque tem muitas situações que esse aqui é grande, então ele precisa rodar 360. E esse aqui, dependendo do espaço, você tem que ter um pequeno que esse aqui você não consegue rodar. Então é ideal você ter um mini também. Alargador, né? Então para você poder alargar os canos do tubo de cobre, para poder fazer o encaixe e fazer a solda, né? Então esse aqui é um alargador, né? Você vai alargando o tubo, então é bom você ter um alargador também. E hoje você encontra esses alargadores spin. Você coloca na parafusadeira e ele faz alarga o cano também. Na parte do spin, nós temos utilizado bastante esse alargador spin. E como ele vai solda, mesmo que o cano deforme um pouquinho, às vezes acaba afinando um pouquinho, dá alguma trincada, como depois é feita a solda, então a gente percebe que ele agiliza bem o trabalho e não tivemos problema. Na parte de flange com spin, a gente já não teve algumas experiências boas, então por isso que nós estamos falando aqui do flangeador excêntrico, o qual que para nós vimos que tem dado o melhor resultado. Então agora o alargador, o spin atende bem também. Já que nós falamos do alargador, questão da solda, então no nosso dia a dia a gente acaba usando muito esses maçarico portátil, esse mapzinho, né, que o pessoal chama, né? É um maçarico aí de 1000 graus,
um decapador, né, um fluxo para decapagem, e a vareta de prata, né, para fazer fazendo a solda aí do Fuscooper, né, na questão das emendas do cano de cobre, né, tudo mais. Então isso também é muito importante você ter. A maioria das instalações você tem que fazer um ajuste, né, às vezes não tem jeito, sempre tem alguma soldinha que você tem que estar fazendo. Então você tem que também ter essas ferramentas aqui. Nessa questão de solda, então, o que nós falamos também, né? Para fazer uma solda bem feita, é necessário você ter o nitrogênio. Então você tem que ter um cilindro de nitrogênio que ele é recarregável e um regulador de pressão que você consiga chegar numa pressão até 500 psi, que é o que os fabricantes pedem para nós fazermos teste de estanqueidade, né? A pressurização, para nós estarmos vendo essa parte de vazamento. E também é necessário fazer, fazer um nitrogênio passante nessa tubulação de cobre na hora de a gente estar fazendo a solda. Então, a hora que nós estamos fazendo uma solda no encanamento, esse nitrogênio ele tem que estar passante, não precisa ter muita pressão, né? Uma pressão mínima só para ele expulsar aquele oxigênio que fica na tubulação. Para quê? Para evitar que esse oxigênio dentro do encanamento, dentro dessa tubulação de cobre, ele cria aquela chamada de borra, né? Aquelas carepas que fica dentro do cano, o qual acaba obstruindo, contaminando o óleo do compressor, entupindo um tubo capilar, né? Um filtro, uma válvula eletrônica, né? A válvula reversora. Então acaba tendo vários problemas. Então por isso que o nitrogênio também é muito importante, tanto para essa parte de soldagem, né, nitrogênio passante, como para a parte de pressurização, para fazer o teste de estanqueidade, para nós estarmos vendo se tem vazamento ou não, e também para fazer uma limpeza da tubulação, né? Para você fazer uma limpeza também necessita do nitrogênio. Claro que para isso você também precisa do manifold, né? Esse manifold aqui ele é só de uma via, então esse manifold aqui nós só conseguimos fazer a leitura do retorno, né, da válvula de serviço de baixo. Mas assim, no nosso dia a dia, normalmente a gente acaba utilizando mais a válvula de baixa mesmo, né, nas instalações. Então esse aqui atende bem a gente aqui, mas o ideal é você ter ele com as duas vias para você conseguir também fazer a leitura da válvula de alta. É claro que máquinas de 9, né, a máquina 1 para 1, né, de 9 até 18, 24 mil, hoje ela já não está vendo mais a parte ela, na válvula de serviço dela já não tem mais a entrada para o manifold na válvula de alta, né? Acaba tendo só nas máquinas acima de 30 mil BTU, né? Então muitas vezes por isso que a gente acaba usando de uma via só, porque a outra via acaba ficando perdida. Então a gente tem uns ou outros aí só mais parte, às vezes, para a gente fazer uma manutenção e precisa e tal, a gente tem alguns, mas no dia a dia a gente acaba usando eles de uma via só. Aí o ideal é você ter o quê? Você ter pelo menos 2 manifolds, né? Ou 3 manifolds, né? Para você deixar ele específico, tanto a parte do manifold como a parte das mangueiras, né? Então você hoje no ar-condicionado nós temos 3 tipos de fluido refrigerante, que é o R22, R410 e o R32. Então você tem um manifold, você deixa anotado ele, você deixa específico, ó, esse aqui eu estou usando ele só no 410, esse aqui eu estou usando ele só no R22, para não misturar, né, para não ter problema de contaminação, tal, coisa desse tipo. Então você tem um manifold e um joguinho de mangueiras específico para aquele fluido. Aí você tem a bomba de vácuo. Então a bomba de vácuo, o que nós falamos? O ideal nessa pegada aí de instalação e manutenção de ar-condicionado, no mínimo você tem uma bomba
que ela seja de 7 CFM com duplo estágio. E no dia a dia nós percebemos que já é uma bomba que atende, né? Às vezes uma máquina maior acaba demorando um pouquinho mais para atingir um vácuo, mas no dia a dia que normalmente assim, as máquinas mais instaladas são máquinas de 9 até 24, atende bem. Então uma bombinha de vácuo de 7 CFM pelo menos duplo estágio já vai te atender bem. Então é muito importante a bomba de vácuo, porque ela que vai garantir que naquele sistema seu que você instalou não tem umidade, né? Que essa umidade não venha a comprometer o funcionamento da máquina, né? É claro que assim, o que nós falamos é importante a bomba de vácuo, é muito importante, mas o que faz realmente garantir uma instalação bem feita é o conjunto desse, né? Nitrogênio passante, uma quebra de vácuo, um teste de pressurização para ver se não tem vazamento. Depois você vem e faz um vácuo bem feito aí de pelo menos 250, 500 microns, né? Então esse conjunto aqui a gente garante uma instalação bem feita, né? E para passar essa bomba, né? É importante também ter uma extensão. Então o que nós falamos? É importante você ter uma extensão com cabo PP, né? De pelo menos 2,5 milímetros, que tem aí pelo menos uns 20 metros, né? Então normalmente quando nós vamos estar fazendo, muitas vezes não tem uma tomada próxima à laje técnica, aonde está sendo instalada as condensadoras. Então você precisa ter uma extensão que você consiga puxar, né? Então é importante você ter uma extensão também, tá? Aí aqui é um escariador, né? Tanto um escariador interno e externo na hora de fazer as placas. E aqui é uma vaselina, é bom você ter também para estar fazendo as lubrificações. Nós também utilizamos na parte lá das conexões para estar melhorando, mas isso aqui vai para uma segunda parte, a hora que nós estamos falando sobre o módulo de planejamento, aí nós vamos explicar certinho. Pelo menos um termômetro desses a laser, para você poder estar fazendo as leituras, né, do funcionamento da máquina, se está, né, temperatura do ambiente, temperatura de suframento, ver como que a máquina está comportando, fazendo as trocas de calor. Então pelo menos um termômetro infravermelho para você poder ter os parâmetros da máquina. E importante, nessa parte de instalação e manutenção de ar-condicionado, você tem uma balança eletrônica. Por que a balança eletrônica é uma ferramenta importante e também faz parte do nosso kit? Nas instalações hoje, os fabricantes estão mandando as máquinas, na sua grande maioria dos fabricantes, não mandam com fluido refrigerante para linhas aí de 15 metros. O que eles mandam é para linha de 5 metros, 7 metros. Alguns fabricantes, máquinas mais top de linha, que eles vêm com fluido refrigerante que comporta até 15 metros de linha. Então, mesmo nas instalações básicas do nosso dia a dia, nós vamos ter que estar fazendo essa reposição de fluido refrigerante, né? Aí se faz necessário a balança. Sem a balança, você não consegue fazer reposição. Por quê? A máquina vem especificado o peso, então nós temos que ter a balança para nós sabermos aquele peso específico de fluido refrigerante que está sendo colocado na máquina, né? Tanto na instalação, que é os comprimentos das linhas, né, que vão ultrapassar esse limite de acordo com cada fabricante e com os pesos específicos que cada fabricante estipula, que nós temos que calcular e colocar esse fluido refrigerante, como nas manutenções, né, que cada máquina de ar-condicionado, se vier dar algum vazamento, a gente tem que fazer essa reposição do gás, também é por meio da balança, por meio de massa, né? Então nós temos que pesar. Então a balança também é equipamento se faz necessário para instalação e manutenção do ar-condicionado. Beleza, pessoal?